Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e vamos fazer aqui a fórmula, do... Bom, na aula passada a gente viu uma progressão geométrica onde a razão era dividindo e a gente comprovou que é da ordem de uma constante, né? Notação O seria uma constante, o somatório de tudo. Agora, e se fosse normal? Se fosse uma progressão geométrica normal, que vai de 1 até n e vai multiplicando por 2. Por exemplo, seria o quê? 1 começou em 1, depois vai para 2, vai para 4, vai para 8, vai para 16, 32 e sucessivamente até chegar em n. Como a gente comprova a ordem disso aqui, por exemplo? Bom, a gente sabe que isso aqui vai ao infinito, mas é da ordem de quê? De n ao quadrado, de n, é o quê? É um spoiler, é isso aqui, mas vamos comprovar isso aqui? Vamos lá. Primeiro vamos lembrar dos dois conceitos, né? Qual é a fórmula de uma progressão geométrica? É o primeiro termo multiplicado pela a razão elevada à quantidade de termos. Eu vou chamar K de quantidade de termos, ok? Menos 1. Dividido pela razão menos 1. Essa é a fórmula que a gente conhece. E ok, como é que a gente determina então esse n daqui? Bom, a fórmula que a gente conhece é a elevado a n, ou seja, o termo n é igual a o a1 multiplicado pela razão elevado à quantidade de termos menos 1. Quantidade de termos. Logo, para determinar o termo n, a gente ia pegar o primeiro elemento da nossa progressão geométrica, que é 1, e multiplicar por quem? Quem é a razão? A razão é 2. Multiplicada por quem? Pela quantidade de termos menos 1. Eu não falei que ia chamar K de quantidade de termos? Então, usamos o K. Menos 1. Logo, o N é igual a 2 elevado a K menos 1. Beleza. Só que a gente quer fazer o seguinte. Vocês concordam comigo que nessa fórmula aqui dá para substituir, por exemplo, o A1 a gente pode chamar de 1. E o Q elevado a K, a gente ainda tem dificuldade. Porque, por exemplo, ia ficar isso aqui, certo? Quem é a nossa razão? É o não é o Q? E o Q é quanto? É 3 menos 1. Só que Q elevado a K a gente não sabe. A gente sabe isso aqui. A gente sabe de Q elevado a K menos 1 é N. Como é que a gente tira esse menos 1 daqui? Simples. Basta multiplicar por 2. Pois, se a gente tem 2 elevado a, por exemplo, 7 menos 1 e multiplica por 2, ficaria 2 elevado a 7. O mesmo conceito aplicado aqui, usaremos aqui. E como é uma igualdade, se multiplicamos de um lado, temos que multiplicar do outro. Logo, a gente conseguiria colocar aqui 2n. Como é que ficaria? Ficaria 2n menos 1 dividido por quanto? Ah, perdão, gente. Eu falei que a razão era 3. Tô doido. A razão é 2. 2 menos 1, né? Porque multiplicando por 2. Aí ficaria quanto? Ficaria 1. Essa é o custo de uma progressão geométrica. Ou seja, você percebe que é o quê? É linear, né? Ela cresce de forma linear. Afinal, é 2n menos 1. Ah, você pode fazer a comprovação para mim? Eu não estou convencido. Bom, posso sim. Vamos supor que você queira determinar esse somatório, né? Veja, ele é 1, 2, 4, 8, 16, 32. E se eu quisesse determinar o somatório até o número 4? Bom, eu viria na nossa fórmula e faria 2 vezes 4 menos 1 dividido por 1. E isso dá quanto?
Aqui dá 8 menos 1, 7. Isso é verdade? A soma de 1 mais 2 mais 4 é quanto? 7. E agora você pode me perguntar: e se fosse 3 no lugar de 2? Ou seja, minha progressão geométrica seria o quê? 1, 3, 9, 27 e por aí vai, certo? Bastaria aplicar o mesmo conceito. O mesmo conceito, ele serve para tudo. Sn é nada mais do que o primeiro termo multiplicado pela razão elevada à quantidade de termos, vou chamar de k, menos 1, tudo isto sobre q menos 1. E para determinar um AN termo, a gente tem o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n menos 1. Ok? Diante disto, se a gente quer descobrir, por exemplo, o n termo, seria o quê? O primeiro termo é quanto? 1 vezes q elevado a k. Q elevado à quantidade de termos. E eu vou chamar k de quantidade de termos. Seria o quê? Peraí, gente. Seria 3 elevado a k menos 1. Então eu tenho o quê? Que n é igual a 3 elevado a k menos 1. Aí ele quer quem aqui, no caso? Ele quer 3 elevado a k, certo? Qual propriedade matemática eu posso fazer aqui para isto passar a ser isto? Multiplicar por 3. Logo, ficaria 3n é igual a 3 elevado a k. Dito isto, ficaria como? Primeiro termo é 1 vezes 3 elevado vezes 3n menos 1, e tudo isso dividido por 3 menos 1. Logo ficaria 3n menos 1 dividido por 2. E essa fórmula é verdade? Sim, vamos fazer um teste. A soma até o primeiro termo seria quanto? Seria 3 menos 1 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Isso é verdade. E se fosse o termo 27? Bom, aí faria 3 vezes 27 menos 1. O resultado disso, menos 1, dividido por 2. Isso é verdade? É sim. É só fazer aqui, ó. 3 vezes 27 menos 1, 80, dividido por 2. Agora é só fazer a soma. 1 mais 3 mais 9 mais 27. Então a gente tem que essa fórmula é verdade, ou seja, toda progressão geométrica comum, o custo ela será da ordem de quê? Será um O de n. E quais constantes eu terei que usar? Bom, minha constante teria que ser que nada mais e nada menos que, se você usar a razão, ela já é suficiente para comprovar qualquer progressão geométrica. Por quê? Se a minha constante for a razão, se a razão aqui é 3, está vendo aqui que é 3n menos 1? Logo, bastaria ser a... Peraí, eu vou tentar... pronto. Seria a minha constante definida para a notação O, nada mais seria que a razão dividida pela razão menos 1. Isso é prova o suficiente para comprovar qualquer notação O. E se fosse em ômega,
o que eu usaria para comprovar, por exemplo, que consegue ser limitado inferiormente por n, ou seja, para ser menor. Eu preciso que, por exemplo, 2n menos 1 seja maior, né, que n, maior ou igual, e eu preciso também que 3n menos 2, 3n menos 1 sobre 2 seja maior que n. Sabendo que aqui a minha razão foi 2 e aqui a minha razão, né, foi 3. Como é que eu comprovo isso? Bom, neste caso aqui, bastaria usar a minha razão. Bom, neste caso aqui, bastaria usar o quê? 2n menos 1. Lembra aquele que eu falei? Que precisa ser menor do que está acontecendo aqui dentro? Logo, bastaria usar a minha aqui daria certo para a razão. Para a notação O, bastaria justamente eu utilizar a fórmula disso, né? Querendo ou não, veja, seria 3n sobre 2 menos 1 sobre 2. Tem que ser maior que n. Ou seja, 6n menos 1 tem que ser maior que 2n. Logo, isso aqui, por exemplo, com n sendo igual a 1, eu teria que ter uma constante igual a 5. Logo, eu teria que ter o quê? Uma constante que fosse menor que 3. A minha constante aqui teria que ser menor que 3. Porque veja, qual seria o pior caso possível? Isso aqui ser outro n. Então ficaria o quê? 5n, logo minha constante aqui teria que ser 2. Ou pelo menos não poderia passar disso aqui, de 2,5. Porque, por exemplo, com n sendo igual a 1, ficaria 5. Tem que ser maior que 2. Que 2 vezes 1 vezes a constante. Logo, a minha constante teria que ser, no máximo, igual a 2,5. Agora, colocando isso em função da razão, para determinar todo tipo de caso, eu precisaria que a minha constante não fosse maior do que... Deixa eu ver. Acho que o mesmo conceito se aplica, né? Deixa eu ver aqui um pouco. Bom, bastaria fazer o contrário, né? Acho que seria a razão sobre a razão menos 1 com menos 1. Vamos fazer o teste. Aqui, por exemplo, a razão foi 3, né? 3 dividido por 2 daria 0... Não, daria 1,5. Daria 1,5. 3n menos 1 dividido por 2. Ah, tá, gente. Eu botei razão 1,5, né, aqui. Botei 3, a razão tinha que ser 1. Ou não, a razão é 3 mesmo. Perdão. Mas a constante aqui, em notação O, bastaria ser a própria razão. E você já ia conseguir comprovar. É um macete. Agora, para a notação ômega, bastaria utilizar a própria fórmula, né? Querendo ou não. Porque se botar apenas razão, não estaria certo. Para a notação ômega, você podia usar a própria fórmula. Podia ser a razão. Você usar a mesma fórmula. A mesma fórmula seria o quê? Em função da razão, seria a razão que é 3 menos 1
dividido por razão menos 1. Pronto. Isso aqui é para notação ômega. Essa é sua constante para todo o n começando em 1. E aqui é a sua razão para notação O, por exemplo. Você poderia basear com essas duas formas e fazer todo o resto. E para notação θ, θ tem que fazer os dois, né? Então, assim você comprovaria que uma progressão geométrica é da ordem de O de n, tanto superiormente quanto inferiormente. Logo, ele é θ de n. E com isto, eu concluo esta videoaula, né? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado confuso, por favor, perguntem à vontade. Tá certo? Muito obrigado.